E o Flamengo já tem plano B para a possível não vinda do De La Cruz. Saiu uma notícia essa semana lá na Argentina dizendo que o River Plate ia subir o valor pedido pelo jogador. O Flamengo não pretende insistir, o Flamengo já olha outros nomes no mercado e eu vou estar falando aqui para vocês. Então peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante quando você clica no botão de gostei e quando você se inscreve no canal, porque você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e o YouTube manda para outras pessoas e assim faz o canal crescer. E é de graça, gente. Clicar no botão de gostei é de graça. Então vamos aqui para as notícias do Flamengo. E já começar falando sobre Everton Ribeiro, gente. Everton Ribeiro que está no seu último ano de contrato. Agora, na janela de transferência que abre em julho, ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E o Flamengo ainda não se movimentou para renovar com o jogador, para poder ali estender o seu vínculo com o clube. E o jogador recebeu sondagens do Internacional, mas ele nem quis abrir conversas, não quis abrir negociação, porque ele entende que pode jogar mais pelo Flamengo, pode entregar mais e o Flamengo pode fazer uma proposta para ele. Se eu fosse o Flamengo, já tinha se movimentado em relação a isso. Já ficou claro esse ano que o Everton Ribeiro ele pode entregar mais, que ele ficou lesionado. E quando ele voltou, a gente viu a crescente do time. Não foi só por conta do Arrascaeta que voltou. O Arrascaeta também faz muita diferença, é o principal jogador do time. E o Everton Ribeiro tem um estilo de jogo que completa o do Arrascaeta. Então, esses dois em campo fazem diferença. Então, o Flamengo, se eu fosse o Flamengo, não dava mole com o jogador. Já mostrava ali o interesse ali de renovar com o jogador o quanto antes, para não perder o Everton Ribeiro. Eu acho que ele ainda rende ali em alto nível no Flamengo umas 2 ou 3 temporadas. Então, o Flamengo não dá mole com esse jogador, porque os outros clubes aqui no Brasil querem se reforçar com ele. Clubes da Arábia Saudita já olharam para o Everton Ribeiro com bons olhos, querendo contratar o jogador. E sabe, né, que se vir proposta de lá, o jogador não vai hesitar em acabar os seus anos de carreira lá. Porque a Arábia Saudita paga bem, eles estão ficando mais fortes no seu futebol por conta do dinheiro que eles têm, estão montando planos esportivos mais fortes e querem levar jogadores aqui do Brasil, jogadores que joguem bem. E o Everton Ribeiro é um desses. Então, Flamengo, renova com o jogador, renova com o Everton Ribeiro. Situação do Bruno Henrique, parecida, o Flamengo vai observar, mas o Flamengo ali já meio que se movimentou em a favor da renovação do Bruno Henrique. Do Everton Ribeiro que eu não vi isso ainda. Sendo que o Everton Ribeiro já está mostrando seu futebol há bastante tempo esse ano, justamente por ele não ter tido nenhuma lesão séria há pouco tempo. Então, Flamengo, renova com os dois, renova com o Bruno Henrique e com o Everton Ribeiro. Não perde tempo. Gente, eu separei uma lista aqui de jogadores que estão livres no mercado que o Flamengo vai poder contratar nessa janela de transferência. Jogadores que estão desempregados, vamos falar assim. E começando essa lista, tem um Roberto Firmino. Roberto Firmino que fez o gol no Mundial contra a gente. Eles foram campeões por conta desse gol. A torcida do Flamengo tem uma insatisfação muito grande com esse jogador, o Firmino, justamente por conta disso. Ele que está livre agora, vai ficar livre nesse mês de temporada. O segundo é o Lucas Moura. Esse sim eu gostaria de ver no Flamengo. Esse que foi ali desvalorizado no Tottenham nos seus últimos anos de contrato. Não conseguiu se firmar mais na equipe e acabou não renovando seu contrato com o Tottenham. Lucas que, gente, se ele estivesse aqui no Brasil jogando em algum clube, se ele ficar jogando em algum clube aqui do Brasil que dê visibilidade para ele, ele mostra o seu futebol, talvez ele seja até convocado ali para a seleção brasileira novamente. Ele que foi poucas vezes convocado, ele que poderia ter sido muito mais aproveitado na seleção, o Lucas Moura. E em terceiro lugar aqui está o Fernando Andrade, que é um jogador do Porto, foi do Porto. Diego Costa, que passou pelo Galo, que estava no Wolverhampton, o time do João Gomes, só que no momento o contrato dele não foi renovado e ele está livre no mercado. Falcão Garcia, Alex Sanches e Di Maria. Gente, o Alex Sanches, acho que 2 anos atrás, o Flamengo observou a situação do jogador, 1 ano e pouco eu acho, e eu quis muito ele, mas o Alex Sanches eu acho que não tem mais essa cara do Flamengo não, para vir não, por conta da idade dele. Eu acho que vai encher muito o time de jogadores de fora. Eu acho que ele não renderia o esperado não, gente. Pela idade dele, acho que não valeria a pena. Um jogador que tem idade parecida, perto do Alex Sanches, mas acho que é um pouquinho mais novo, é o Di Maria. Ele também está livre no mercado. O Di Maria já é aquela questão à parte. O jogador, ele nunca se mostrou tipo um Messi, um Neymar, mas ele é muito decisivo. Dá pra ver que o Di Maria é um jogador diferente. O Di Maria seria um jogador dessa lista, o Di Maria e o Lucas Moura. Os dois jogadores que eu tentaria ver a situação deles, se eu fosse o Flamengo, que eu
conversaria com o staff do jogador, perguntaria se o jogador tem vontade de atuar na América do Sul. O Di Maria já deixou claro que tem vontade de voltar para o futebol sul-americano. E a gente sabe que o futebol sul-americano que anda em ascensão é o futebol brasileiro, né? Porque a competitividade tem crescido, os times estão se organizando, os que não conseguiram se organizar estão virando SAF, tá tendo ali um comprador, um empresário para ajudar. Então a gente vê que os times aqui no Brasil estão começando a ficar mais fortes, o Campeonato Brasileiro está ficando mais competitivo. Tem grande chance dele voltar aqui para a América do Sul e pode atuar no Brasil. Vamos ver o que o Flamengo vai se movimentar em relação a isso. Essa é a lista de jogadores que eu separei, tem outros também. Mas essa aqui foi que eu separei para vocês terem uma noção. O que você acha de Di Maria no Flamengo, se o Flamengo fosse atrás? Ou o Lucas Moura, né? Resta saber como vai se desenrolar essa janela de transferência agora do meio do ano. Gente, falando sobre plano B no Flamengo, a questão é a seguinte. Essa semana saiu uma notícia lá na Argentina dizendo que o River Plate ia dificultar para o Flamengo a saída do De La Cruz, que ia pedir mais dinheiro, que ia tentar lucrar ainda mais em cima disso. E o Flamengo, que não é bobo nem nada, às vezes é por conta das atitudes de alguns dirigentes. Mas em relação a isso, o Flamengo não está sendo bobo. O Flamengo vai optar por observar outros jogadores e meio que deixar eles ali pensativos. Pô, a gente está precisando de dinheiro. O Flamengo não vai insistir, não vai subir o valor deles. E a gente vai fazer o quê? A gente vende ou deixa pra lá? Talvez eles mudem de ideia com isso, com o Flamengo dando as costas. Então, o Flamengo vai ver ainda nas próximas semanas como vai se desenrolar isso. O jogador quer vir pro Flamengo, mas quem detém os direitos do jogador, de onde ele vai jogar ali, ainda é o River Plate. E o plano B, gente, é o Jorge Carrascal, jogador de 25 anos, que ele é colombiano, ele joga ali na do Arrascaeta, e seria muito bom ali ter um reserva para o Arrascaeta, gente. Um jogador de 25 anos, bem novo, que viria ali para jogar ali no meio campo do Flamengo. Poderia até jogar um pouco recuado, como segundo volante, para ter Arrascaeta, Everton Ribeiro e o Jorge Carrascal em campo. Então, o Flamengo vai analisar a situação desse jogador aqui e ele pode ser o plano B caso o Flamengo não contrate o De La Cruz. E tudo está indicando que essa contratação não vai andar nem tão cedo, caso o River Plate continue com essa postura. Então, esse é o jogador. Faz a do Arrascaeta, pode fazer do Everton Ribeiro, caindo mais para a direita, e também pode jogar ali de segundo volante. Coloca aqui embaixo o que você acha desse jogador, se você conhece ele. Gente, falar sobre a situação do Alan, gente, já tá ficando chato falar dessa situação aqui no canal. Porque eu tô sempre falando com vocês, em alguns vídeos atrás, se eu não me engano foi antes de ontem, não sei, foi no começo da semana, eu falei o seguinte: falta pouco pro Flamengo fechar com o jogador vai viajar pro Rio de Janeiro, só que no dia seguinte veio a notícia dizendo que o Galo iria segurar o jogador, porque a saída do técnico deixou o clima lá pesado, porque o técnico saiu justamente por conta disso, que tem times árabes analisando a situação do jogador, um monte de coisa, sabe? E o Flamengo falou: eu não vou subir o valor que eu tô oferecendo a vocês. Se vocês não quiserem vender o jogador, eu vou partir para outro. E isso pode fazer com que eles mudem de ideia e parem de fazer jogo duro, porque caso não venha uma proposta da Arábia, o jogador não vai ser vendido, porque o Palmeiras não demonstrou interesse. Outros times grandes aqui no Brasil não demonstraram interesse. Por quê? O jogador é caro, gente. O jogador não é um jogador barato. Então, caso não tenha proposta de fora e o Flamengo não insiste, eles vão vender para quem? Então, tem isso também. Então, sobre essa situação do De La Cruz e do Alan, é isso. Essas situações estão travadas e o Flamengo já está começando a cansar de insistir nesses jogadores, já observa outros jogadores no mercado. E eu acho que já está na hora de fazer isso mesmo. Porque parece que a maioria das contratações do Flamengo tem que ser novela, tem que ser aquele negócio de vem, não vem, jogador quer isso, jogador não quer aquilo. O time que está pedindo dinheiro, eles não querem a proposta que o Flamengo apresenta. O Flamengo vai lá, sobe a proposta, eles querem mais e fica nesse imbróglio, nessa coisa chata que dá até raiva de ficar falando toda hora aqui no canal. Então, Flamengo, não se humilha por esse jogador. Segue a vida, vai pra frente e busca outras opções no mercado. Então é isso, gente. O Flamengo vem treinando, o Flamengo está se preparando para o jogo de semana que vem contra o Bragantino. O jogo é daqui uma semana e o Flamengo tem essa semana cheia aí para treinar. O Jorge Sampaoli está aproveitando para treinar novas táticas, para dar treino integral, justamente para os jogadores ganharem ritmo de jogo, ganharem ali a intensidade que ele quer. Espero que nenhum jogador se lesione nesse período, porque os treinos do Sampaoli são intensos, mas a gente tem visto a evolução do time. Saiu até uma notícia
dada pelo Mauro César Pereira na Jovem Pan Esporte, dizendo que um dos jogadores do Flamengo falou: a gente dificilmente tem entrado só com uma tática, a gente tem entrado nos jogos com mais de uma tática, porque se essa não funcionar a gente já tenta outra. Então a gente tem treinado isso, nos treinamentos do Flamengo tem sido diferente em relação a isso. Às vezes a gente começa com 3 zagueiros e termina o jogo com 2 zagueiros. Às vezes tem 2 zagueiros, mas o time, quando vai se defende com 3, ou seja, o Pulgar ele desce para fazer a linha de 3 ali no meio dos zagueiros. Então a gente vê que não é um treinador limitado. Eu critiquei muito o Sampaoli aqui. Se vocês forem ver em vídeos mais antigos de quando ele chegou, nas primeiras semanas, que ele ficou insistindo em Vidal, que ele ficou fazendo aquele auê insistindo em Marinho, a gente falava, se ele insistir nesses caras, ele vai morrer abraçado com esses caras. E ele parou de fazer isso. E ele achou ali mais ou menos o time ideal. E o meio-campo do Flamengo tem feito a diferença. Eric Pulgar, Thiago Maia, que tem voltado a jogar bem, tá jogando demais. Gerson, que descobriu que a função dele não é segundo volante, de ficar correndo atrás dos jogadores ali no meio, porque ele não tem esse ímpeto de marcar, de armar jogo, fazer os dois ao mesmo tempo. Então ele tá mais espetado lá perto da área como meio atacante mesmo, que às vezes desce para defender. Então a gente tem visto que ele está explorando o melhor dos jogadores. Por isso que a gente tem visto a evolução do Flamengo dia após dia. O Eric Pulgar tá dominando o meio campo. Tem uma visão de jogo que às vezes ele acha uns passes assim que a gente fica, caraca, o Eric Pulgar que fez esse passe, parece até que foi passe do Arrascaeta. O Gerson, como eu falei, tá se descobrindo lá na frente, assim como ele foi lá na França com o Jorge Sampaoli. Então a gente tem visto que ele tá fazendo os jogadores jogarem aquilo que eles podem. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho da notificação. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando aqui no YouTube. Eu tenho visto a evolução desse canal e é você que tem feito esse canal crescer e evoluir a cada dia. Quando você clica no botão de gostei, você mostra para o YouTube: YouTube, eu estou gostando do vídeo, pode mandar para outras pessoas, que ele vai lá e recomenda o vídeo para outras pessoas e assim o canal vai crescendo. E para você é de graça, mas para mim é muito gratificante, porque eu vejo você apoiando o meu trabalho, eu vejo que meu trabalho está dando frutos e que as notícias estão chegando a vocês e vocês estão sendo bem informados. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Peço a vocês que se inscrevam no canal novamente. Tamo junto. Valeu.